Autarquias. Já pensou tu passa esse vídeo e esse assunto cai na tua prova? Aí eu quero ver. Eu vou falar de 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Primeiro de tudo, eu vou te dar alguns conceitos. Afinal de contas, o que é uma autarquia? Autarquia é uma entidade da administração pública indireta. Como é uma entidade, é uma pessoa. Se é uma pessoa, então a autarquia tem personalidade jurídica. Essa personalidade jurídica, ela é de direito público. E se é de direito público, então a autarquia se sujeita ao regime jurídico administrativo. Mas para quê? Qual é a finalidade? Ora, praticar atividades típicas de Estado. Tem coisa que só o Estado pode fazer, como, por exemplo, regular um setor. Ah, vamos regular o setor de telecomunicação, vamos ficar de olho nas empresas de telecomunicação. Quem pode fazer isso? Só o Estado. Vamos cuidar da aposentadoria dos nossos velhinhos. Quem pode fazer isso? Só o Estado. Mas o Estado não quer fazer isso diretamente. Ele quer fazer isso de forma descentralizada. Então, o Estado pratica atividade descentralizada. Por isso que ele passa o serviço para uma autarquia. Ele cria uma autarquia para executar aquele serviço. Alan, você acabou de falar que ele cria. Como é isso? Aí eu entro em mais um tópico aqui. Criação. Para criar uma autarquia, se faz uma lei. Alan, mas qual a lei? Já fica pronta? Não precisa de nenhum outro ato, de nenhum outro registro? Não, não precisa. Diferente das fundações públicas de direito privado, diferente da sociedade de economia mista, diferente das empresas públicas, as autarquias elas são criadas por lei e não precisa de registro. Não precisa registrar em cartório, não precisa registrar em lugar nenhum. Legal? Mas, Alan, quais são as características de uma autarquia? Vou te falar. Uma autarquia, primeira coisa é que ela tem patrimônio próprio. De quem é essa cadeira? É da autarquia. De quem é essa mesa? É da autarquia. De quem é esse carro? Da autarquia. O patrimônio da autarquia é da entidade, da autarquia, da pessoa, não é do Estado. E também tem autonomia. Autonomia patrimonial, porque ela tem seu próprio patrimônio. Autonomia financeira, porque ela vai gerir o seu dinheiro. E autonomia administrativa, porque ela mesma vai se administrar. Ela não é administrada pelo Estado. E ela sofre algo chamado controle finalístico. Isso significa que o Estado ele olha para a autarquia para ver se ela está fazendo o que ela foi criada para fazer. É o que a gente chama de controle finalístico ou controle de finalidade. E aqui eu preciso colocar o seguinte, para você entender, não há subordinação. É isso mesmo. Controle de finalidade é vamos olhar para ver se a autarquia está fazendo o fim para o qual foi criada. Não significa que o Estado pode mandar nela, dizer o que ela tem que fazer. Por quê? Porque ela tem autonomia para se auto-administrar. Então não é um controle com subordinação, é um controle com finalidade. É interessante a gente falar sobre o regime jurídico. Afinal de contas, né? Como funcionam os bens de uma autarquia? Como funciona com os servidores dessa autarquia? Como funciona no que diz respeito à licitação dessa autarquia? Ora, os bens da autarquia, eles são públicos. Também é preciso falar, alguns vão falar de inalienáveis, tipo assim, não pode vender os bens de uma autarquia, mas aqui é um detalhe. Se aquele bem deixar de ser afeto ao serviço público, ele pode ser vendido. É tipo assim, enquanto ele for afeto ao serviço público, o que significa isso? Enquanto o bem daquela autarquia está sendo usado para uma finalidade de interesse coletivo, eu não posso vender. Mas a partir do momento em que ele passa a ser desafeto ao serviço público, ou seja, a partir do momento que esse bem deixa de ser utilizado para a finalidade pública, aí ele pode ser vendido. Mas os bens também são imprescritíveis. O que significa? Não existe uso capião desses bens. Ah, tô aqui há tanto tempo usando isso aqui, agora é meu. Não existe isso. Outro ponto. Impenhoráveis. Ah, vamos pegar esse bem e dar de garantia para conseguir um empréstimo. Não pode. Com relação aos servidores públicos, em regra, eles são estatutários. Eles são regidos pela Lei 8.112. Por que eu falo em regra? Porque, por exemplo,
Eu fiz o concurso do CRMDF, do qual fiz em segundo lugar. O CRMDF é uma autarquia, porém não é estatutário, é CLT. Então, tem casos que pela lei, né, a lei diz que vai ser de outro jeito, mas no geral é estatutário. E os servidores entram por concurso público. E com relação à licitação, tem que fazer licitação à autarquia? Tem. Por quê? Porque é regime jurídico administrativo, ou seja, é obrigatório fazer licitação. Um outro ponto é falar sobre as prerrogativas. Quais são os poderes especiais, as vantagens de uma autarquia? Bom, a autarquia tem imunidade tributária. Sim, a autarquia tem essa imunidade tributária. A autarquia tem os precatórios. A autarquia tem prazo processual em dobro. A autarquia tem duplo grau de ofício. A autarquia tem impenhorabilidade, que eu até falei aqui. São vantagens. E por último, quais são as espécies de autarquia? Bom, eu vou dividir em duas, tá? Você tem autarquias comuns e você tem autarquias especiais. O que é uma autarquia comum? Por exemplo, o INSS. Ele é uma autarquia, regime jurídico de direito público, pode se autoadministrar. É normal. O que é para ser uma autarquia, ele é. Agora tem autarquia que tem umas vantagenzinhas ainda mais. Essas autarquias, por exemplo, você tem as agências reguladoras. O que é isso? Agências reguladoras, por exemplo, Anatel, regula o setor de comunicação, Anvisa, Vigilância Sanitária, a ANS, regula o setor de saúde, você tem a ANEEL, tem a ANP, tem a ANPD. São autarquias especiais porque elas regulam um setor. Essas autarquias, elas precisam de mais poderes, digamos assim. Vou ver se eu consigo colocar aqui embaixo uma outra setinha que eu vou colocar até de branco aqui, ó, especiais. Por exemplo, autarquias especiais têm mandato fixo. Autarquias especiais têm a quarentena. O que é a quarentena? O dirigente, quando sai daquela autarquia, ele fica um tempo sem poder assumir nada naquele setor. Porque ele regulou o setor, então não faz sentido. Ele tem informação privilegiada. Ele não pode sair, por exemplo, da direção de uma Anatel e ir trabalhar numa empresa de comunicação. Porque ele tem muita informação privilegiada. Então ele passa um tempo sem poder entrar naquele setor. A autarquia tem poder normativo. A autarquia, gente, ela pode fazer resoluções, que são uma espécie de leis em sentido amplo, para que ela possa regular aquele setor, né? São atos secundários. E assim ficou o nosso mapa mental. Então acabamos. Se você quiser aprender mais comigo, olha aí o meu perfil.